Fernando Carvalho, trabalhou na roça? Eu cheguei a trabalhar na roça, sim. Ainda trabalhei, foi muito, viu? Alguns serviços pesados eu não fazia, não. Mas, tipo, brocar, essas coisas, sabe? Cortar com roçadeira, essas coisas eu não sabia, não. Mas a parte de limpar mato, cavar buraco, colocar milho dentro, essas coisas. É engraçado, né? A gente vê assim o Fernando todo brincalhão e tudo, com esse alto astral e tudo aí. Fernando, um baita de um roceiro. Quantos hectares de terra tu tirava Ei, Fernando? Essa parte aí eu não entendo, não. Era a parte mais complicada, né? Essa parte aí eu deixo por mais, velho. Eu só acompanhava meu pai e minha mãe, porque minha mãe trabalhava na roça igual um homem. Aí você gostava de trabalhar na roça? Não, velho. Não gostava de jeito nenhum. Eu ia força. Na verdade, quando chegava o inverno, nesse período assim de janeiro, fevereiro, que chove muito, eu ia dormir rezando pra não chover de noite pra no outro dia, pai não me levar pra roça. Mas assim, trabalhando na roça, eu imagino. Tem cara que pegava manga e caju emprestado sem pedir. É assim, você passa isso aí, ou não? Até hoje ainda pega, né? Fábio, é inevitável, né? A gente gosta das frutas. Às vezes na casa da gente não tem aquele pezinho, a gente tem uns vizinhos ali que a gente sabe que não vai dar em nada, né? A gente acaba invadindo um pouquinho as terras deles e pegando um cajuzinho, uma manguinha, assim vai. Emprestado sem pedir, né? Que fique bem claro, viu, pessoal? Mas às vezes a gente pega porque a gente vê lá no chão um monte destruindo. Os bichos comendo, né? Eu tinha um tio que ele brigava muito, viu? Porque o pessoal invadia as terras dele e roubava. Ele nem sabe que eu tava no meio. Sempre tirando notas boas, como era Camila, assim, quando estudava, notas médias, como era Camila, assim, no cantinho da sala. Eu sempre tirei nota boa no ensino fundamental, no ensino médio. Eu só fui pra recuperação uma vez, que foi no primeiro ano. Ave Maria, eu quase morro. Porque pra mim aquilo dali era o fim. Eu nunca fui pra recuperação. Só que foi pra entender que é o processo, que é uma prova e que aquilo... Porque assim, às vezes a gente cria uma imagem de que o mundo vai acabar se você não passar naquele momento. Mas serviu para aprender que a gente tem outras oportunidades e que uma prova não define o seu conhecimento. Porque, às vezes, naquele momento, você pode estar passando por algum problema, você pode estar nervoso e o nervosismo contribui para isso. Então, serviu para eu ver isso. E quando eu cheguei na faculdade, que é totalmente diferente, parecia que eu tinha pulado do pré direto para a graduação. E aí o baque foi maior, porque a minha primeira nota na faculdade foi ruim, viu? Foi ruim. Só que aí fui recuperando, fui vendo como era que se dava, né, o ensino na graduação, e a gente vai se adaptando, porque é muito diferente. A gente chega lá, tem coisas que a gente nunca viu na vida. E é difícil, mas a gente vai superando, vai pegando jeito. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Na verdade, meus pais, eles nunca deixaram a gente parado, né? Tipo, meu pai já me levava pra roça com 6, 7 anos de idade. Eu acompanhava, por mais que não fizesse nada ali, tava dando trabalho a eles lá no meio da roça, se sujando nas lama, cavando buraco pra brincar, essas coisas. E com o passar do tempo, a gente vai pegando aquela manha deles e ajudando, né? Só que, tipo, além de trabalhar na roça, meu primeiro emprego também foi lá no Sítio Jacó, no clube de Aloísio. Lembro, isso, sim. Primeiro, eu iniciei lá. Eu só vivia lá. Eu iniciei lá lavando as piscinas, ele pagava pra mim lavar as piscinas, parece que era 2 ou era 3 vezes na semana. Eu ia lá colocar produto, aspirar, limpar, essas coisas, sabe? Aí... peguei uma amizade muito grande com a mulher dele e acabava ajudando ela na fabricação de sobremesas, essas coisas pra ela vender lá no bar. E saí lá do clube de Aloísio pra trabalhar com meu tio no depósito de material de construção. Pedro Osório, que Deus o tenha, meu tio, que é irmão da minha mãe, sabe? Pedro Osório. Aí eu comecei a trabalhar com ele no depósito, onde fiquei trabalhando por 1 ano. E lá, eu não vou mentir pra você não, lá o trabalho às vezes chegava a ser mais pesado do que na roça. Porque quando ele me levou pra trabalhar lá, ele disse que eu ia ficar no birô, pra futuramente eu assumir o posto dele. Chegava as carradas de telha, ele me jogava pra cima do caminhão pra ajudar a descarregar a telha. Peraí, Fernando, se eu entender direitinho. Você foi convidado para trabalhar no birô, viu? Tirando pedido. Isso, vendendo, na verdade. Vendendo, né? Isso. Aí quando chegava as carradas de bloco, de areia, de telha, Ave Maria, eu trabalhava igual condenado.
Fernando, vai ajudar ali os meninos, você faz o que você puder, mas história de faz o que puder, a gente no meio de um monte de peão, né? Não quer Fazer ser feio, né? desvalorizado, né? Aí acaba metendo a mão na obra lá e trabalhando igual a eles. E o salário, não. Eu trabalhei numa ótica, inclusive. Eu passei por um episódio muito traumatizante, que foi um assalto que teve lá na ótica. O rapaz chegou lá e pediu pra ver, né, pra gente mostrar os relógios. Aí pronto, só olhou e depois saiu. Depois ele voltou e parece que tinha uma pessoa lá fora. Aí eu sei que ele voltou com as caixas de sapatos vazia, que era só pra fazer volume na sacola. Aí me entregou a sacola e colocou eu pra colocar os relógios, tudo em que tinha lá e entregar pra ele. E eu vendo a hora cair, a menina que trabalhava comigo disse, Camila, eu vou te ajudar. Ele disse, você fica aí. Menina, eu quase Eu quero vou. ela aqui. Ave Maria. Isso, nesse período você trabalhou aqui em São Isso, Miguel? aqui em São Miguel. São Miguel. Mas, normal, teve esse assalto, não A teve... gente depois foi fazer o BO. Mas não teve nada de agressão, nada de... Não, graças foi só... a Deus não. E eu só vi que ele tava armado pelas câmeras depois, porque senão eu tinha caído dura lá na hora. Com relação ao assalto, foi assim, naquela época, a juventude de São Miguel não frequentava bares, porque eu e minha turma, na época, era pizzaria, era sorveteria, era uma calçada. Hoje em dia ninguém vê mais ninguém fazendo isso. Você só encontra os jovens de São Miguel hoje em dia em bar, aqui na cidade, né? Mas naquela época ali, a gente tinha uma turma que gostava de se reunir para conversar à noite ali na calçada do banco, por causa da claridade que era o banco, e ficava mesmo em frente à sorveteria Lucas, ali. Aí o que aconteceu foi, nós estávamos lá sentados, conversando, era por volta mais ou menos umas 11 horas da noite. Super cedo. Não era tão tarde não, pra mim 11 horas da noite ainda é cedo. Quando de repente chegou dois homens, né? Um com um revólver e o outro sem revólver, mandando passar o que a gente tinha lá. Meus amigos, enquanto passavam o celular deles, eu acabei tendo a oportunidade de esconder o meu na cueca. E meu celular ficou. Só que ele ainda levou a minha carteira com R$170, que era a prestação de uma coisa que mãe estava devendo na Maré Mansa. Mãe disse, meu filho, pega esse dinheiro e vá pagar aquela conta. Eu não quis pagar a conta por causa de alguma coisa que eu fui fazer e deixei de pagar a conta. Mãe perguntou, Eu pago amanhã. Meu filho, você pagou a conta? Eu paguei, o dinheiro estando na carteira. Quando chegou de noite, o homem levou a carteira com o dinheiro e tudo. Aí... acabou levando a carteira, levou o celular dos meus amigos que estavam comigo. E no outro dia a gente foi puxar as câmeras, né? Pediu pra puxar umas câmeras que tinha lá na sorveteria Lucas. E o mais engraçado era que nós tava tudo ensaiando umas coreografias pro carnaval lá de Pereiro. Quando der fé, chega os homens e assaltam nós. Aí foi comentário na cidade nesse dia, porque a gente chegou em casa e postou na internet, acho que foi no Facebook, dizendo que havia sido assaltado e tudo mais, e o pessoal perguntando como foi, ou seja, gerou uma repercussãozinha desse assunto. Aí, outro dia, Fábio, o que aconteceu foi, eu tava com meu amigo lá em Betânia, a mãe de Lucas da sorveteria, que ela tinha uma lanchonetezinha ali, né? Era. Aí eu fui com meu amigo, de repente chegou o Cleiton lá, Rafael Alencar, aqui da cidade de São Miguel, você conhece, né, Rafael? Aí eu tava na casa de Pedro, aí nós fomos comer coxinha, quando tava voltando pra casa de Pedro, eu e Cleiton lá atrás gravando áudio e mandando nos grupos de WhatsApp, nós gravando o áudio, e Pedro lá na frente com raiva, cuide seus cão, ande, e não sei mais o que, esculhambando com nós. Do nada nós só vimos um homem parando a moto e botando um revólver na cabeça de Pedro. Quem disse que nós fomos pra perto de Pedro? Nós corremos, foi um pro lado do bar, de Gracinha de Zé Miúdo, outro pro lado, pra outro lado. Aí do nada eu cheguei lá em Gracinha de Zé Miúdo, todo me tremendo, um assalto. O que ela fez? Botou eu pra fora do bar e baixou o portão. Ajudou pra acabar. Colocou eu pra fora do bar e baixou o portão com medo do assalto. Ela simplesmente achava que era eu que ia assaltar ela. Eu tive um relacionamento que eu acho que 4 anos, quase 4 anos, que graças a Deus eu consegui sair porque eu sofria agressão com frequência. Chegou vezes de acontecer agressão em público. As pessoas sabiam. E assim, é muito difícil da gente sair de uma situação dessa. Porque não é só você dizer, eu vou sair, pronto, sair. Porque a agressão ela não acontece todos os dias. Um dia acontece, no outro dia pede desculpa e aquilo vira um ciclo. E você meio que fica preso nesse limbo, né? Que você acredita que é uma vida. Que graças a Deus, quando eu olho para trás hoje, eu só consigo me lembrar das coisas quando eu me esforço para lembrar.
Mas pra mim foi uma superação grande ter saído disso. A pessoa chegou a me ameaçar de uma forma mais severa e eu disse, não, isso aqui não dá pra mim. Criei força porque eu tinha muito apoio e consegui sair. A gente escuta muito esse julgamento, você não saiu porque você gosta de apanhar, porque é sem vergonha, porque fica com cachorrada, indo e voltando, mas tem toda uma questão psicológica, porque o agressor, antes dele começar a te agredir, ele te torna dependente dele, ele torna você um dependente emocional. Você acaba achando que você não vai ter uma vida se você não tiver mais com aquela pessoa, até que você cria força realmente para conseguir sair. Graças a Deus eu tive essa força. E tinha gente que chegava para mim e perguntava, mas o que foi que você fez para ele te bater? Eu respondo com outra pergunta. E tem alguma coisa que autoriza alguém a me bater, que justifique? Eu respondo sempre com outra pergunta. Mas, gente, e não começa com um murro na cara. Não começa assim. Começa com palavras, começa com empurrões, até chegar realmente na agressão em si. Pessoal, o que eu tenho pra dizer pra vocês é que vocês não se calem. Por muito tempo eu me calei, quando eu tinha manchas roxas, eu vestia leg pra cobrir, eu usava mangas compridas. A mãe perguntava, menina, o que foi isso? Eu dizia, não, eu bati na cama. Não, eu tropecei. E assim, ela descobriu mais pro final. Inclusive, ela quis denunciar e eu não deixei. E vocês não façam isso, minha gente. Vocês denunciem, não aceitem. Eu sei que é difícil, principalmente se a pessoa já tiver filho. Aí é que fica complicado. Mas sempre existe uma saída. Sempre existe uma saída. Porque quem bate, quem ameaça, tem coragem de fazer qualquer coisa. Tem coragem, então vocês têm que ser fortes e têm que se amar, porque isso não é amor. Mas esse do supermercado, foi um dos seus primeiros vídeos que viralizaram nas redes sociais? Fábio, na verdade, eu sempre tive um conhecimento bom aqui na cidade de São Miguel, só que eu acho que esse vídeo foi o que alavancou a minha carreira digital influencer aqui na cidade. Aquilo ali foi uma brincadeira. Como aconteceu? Eu tive alguns amigos, tava rolando uma trend, né, na internet desse vídeo aí, muitas pessoas, inclusive artistas, gravando ele, fazendo alguma coisa. Aí, eu e meus amigos, a gente tava no supermercado lanchando. Do nada surgiu a ideia de gravar o vídeo, aí gravamos lá mesmo. Os meninos disseram, inclusive teve gente que tava com nós, que desafiou e disse, você não tem coragem não. Eu disse, agora eu não tenho. Se Fernando, você não tem coragem, é a mesma coisa dizer assim, Fernando, vai e faça, né? Não tem. Aí eu fui lá, pra você ter noção, eu fui lá e me joguei no chão, achando que não ia repercutir, que não ia dar em nada. Todo mundo enviando pra mim, outras páginas famosas repostando. O Cavalcante repostou o vídeo dele, ainda colocou que queria conhecer, lembra? O vídeo, ele teve mais de 46 milhões de visualizações. Se eu já tivesse um arroba conhecido, pelo menos na região, muita gente poderia ter ajudado marcando. Mas muita gente veio a me conhecer como digital influencer depois que eu já estava aí, depois que o vídeo já não tinha mais o que viralizar, porque já havia viralizado, né? Vocês foram, por curiosidade, creio eu, foram conhecer uma boate diferente. Ficava nada mais, nada menos do que no motel. Foi uma situação constrangedora depois. Eu quero deixar bem claro, de uma certa forma, porque como você tocou nesse assunto, Fábio, foi um assunto que mexeu muito comigo psicologicamente, que mexeu muito comigo enquanto profissional, enquanto conselheiro, porque de uma certa forma, pessoas usaram aquela situação ali para julgar a minha pessoa enquanto profissional, enquanto conselheiro. Mas nesse dia eu tava em casa deitado, assistindo televisão, pra ter noção eu não ia nem sair de casa. Quando de fé chegou uma notificação aqui no meu WhatsApp, quando eu fui olhar a notificação, era um grupo criado por amigos, eles me convidando pra ir pra uma farra no motel. Farra no motel? Vamos fazer o que lá no motel? Não, fulano de tal comprou bebida, vamos levar bebida pra lá tem uma boate, nós vamos pra lá só pra beber e dançar e brincar, já que a rua tá fechada e não tem nada. Aí pois passem aqui em casa, me pegue que eu vou.
Foram lá de carro, me buscaram lá em casa e a gente foi pro motel. Chegando lá no motel, não aconteceu nada demais, nada de diferente que a gente faz no meio da rua. Porque eram apenas amigos, eram pessoas que tá com a gente no cotidiano. Não tinha, porque ficou uns comentários, foi com uma garotada, tinha menores de idade, alguma coisa do tipo. Não graças a Deus, eu digo, graças a Deus não tinha menor de idade. Porque, Fábio, você tá num momento, um exemplo, você tá em casa, de repente você é chamado pra ir pra um lugar desse, você vai atrás de diversão, já que você tava ali de boa e não tinha nada pra fazer. Você não vai sair perguntando a idade de ninguém. Fulano de tal é de menor. Eu, particularmente, nessa hora, eu nem pensei nisso. Pessoas que foi com a gente, não havia nenhum menor de idade lá, graças a Deus. Porque, pra quem não sabe, essa situação gerou um problema grande no meu trabalho enquanto conselheiro, porque ficou aquela dúvida da sociedade, aquela dúvida no meio da justiça, se ali naquele meio havia alguma pessoa menor de idade. Porque, aparentemente, tinha pessoas lá que pareciam ser novas, mas, graças a Deus, a pessoa mais nova que estava com nós lá tinha 19 anos. Então, na verdade, eu não acho que porque eu fui para um motel, eu errei. Porque a nossa intenção não era chegar lá e fazer nada, não era fazer nada demais. A gente tava com a intenção de fazer a mesma coisa que a gente faz ali na rua do Bar de Manel. Sentar, beber, dançar. Então, nesse dia no motel, sim, existiam umas fotos, existiam uns vídeos lá, umas coisas, porque no meio da brincadeira, o pessoal muito íntimo acabou passando da conta, porque beberam. Mas não aconteceu nada demais. E foi isso que aconteceu, a história repercutiu, muita gente saiu falando por aí que eu tava com menor de idade no motel, mas mais uma vez eu quero deixar claro que eu não tava, é uma coisa que eu consegui provar pra justiça. Fernando, tem outro episódio aqui, cara. Esse aqui eu acho que é mais recente. O que aconteceu? Nos explique, Fernando. Eu acho que a minha fala, eu usei dela errada, né? Foi uma fala infeliz, o qual eu nunca era pra ter falado aquilo do pessoal de Coronel. Porque, na verdade, na hora de se expressar, eu me expressei mal. Mas o que foi que você falou? Eu disse que em Coronel João Pessoa só tinha gente feia que se achava. Mas o que acontece é o seguinte, Fábio, não ria não, porque lá em Coronel João Pessoa só tem gente linda, gente maravilhosa, receptiva. Um momento infeliz, uma fala infeliz, a qual eu não era pra ter falado nunca. Porque eu cheguei em Coronel João Pessoa, fui esnobado por uma única pessoa, o qual eu tinha amizade lá, queria, de uma certa forma, postar alguma coisa só pra desabafar ali, pra aquela pessoa. Meu único erro foi a forma de me expressar. Peço mais uma vez aqui ao vivo, aí, desculpa, na câmera 4. ao pessoal que mora lá em Coronel João Pessoa. Vocês são maravilhosos, vocês são lindos. Já fui diversas vezes em Coronel João Pessoa depois desse ocorrido. Sou bem recebido lá. Como eu disse desde o início, a gente tá aqui apto a errar. Eu errei, reconheço o meu erro, pedi desculpa. Agradeço de coração a quem me compreendeu. Quem não me compreendeu, eu entrego nas mãos de Deus. Eu não falei aquilo ali com tanta maldade no coração, como teve gente de lá que veio me ameaçar depois de ter postado aquilo ali. Teve gente que disse, olha, eu sei que você mora aí na Vila Oiteiro, passa de frente da sua casa direto, você tome cuidado. Teve gente que mandou mensagem, teve gente que disse, como é que pode um bicho feio daquele, parecendo uma meia com 3 laranjas dentro, falando mal de mim.